Então quer dizer que o Arão tá de biquinho, é isso? Ele quer conversar com o Juan Pablo Vojvoda para saber se ele será importante. Arão, primeiro você joga bola, viu, Arão? Primeiro você se condiciona, né? Primeiro você adquire um condicionamento físico razoável para você ficar entre os relacionados. Depois que você estiver em forma, Arão, aí a gente conversa se você tem ou não condição de ser titular do Santos. E o que mais chama atenção da fala do Wagner Frederico, meu caro Jordão, é que ele já tinha feito isso com o Kleber Xavier, né? Ele também já tinha pedido ali pro Kleber conversar com ele, porque ele queria entender aonde ele se encaixava. Mas que mico esse tal de Arão, hein? Que problemaço esse tal de Arão, hein, Jordão? E outra coisa, tá na hora do Departamento Médico do Santos se pronunciar através de uma coletiva e não de uma entrevista na Santos TV, onde não se dá a oportunidade do jornalista realizar uma pergunta diferente, hein? O caso do Arão é grave, viu, Jordão? Tá na hora, porque o Arão é o seguinte, não estamos falando de um jogador da base ou um jogador mediano do elenco, não. É um jogador que veio para resolver o problema do meio-campo, ganha R$1 milhão, já tá chegando a 2 meses e 20 dias, ou seja, Jordão, já tá colocando no bolso, já colocou 2 milhões no bolso, vai colocar o terceiro milhão agora no bolso nesse mês. Não dá para tratar o Arão como um caso normal. Tá na hora do Zogaibe falar publicamente, mas não a Santos TV. Chamar uma coletiva para que os jornalistas questionem principalmente sobre o tema William Arão, viu, Jordão? Gravíssimo. Grave e triste, porque eu só vejo que essa situação prejudica somente o jogador. Porque a relação dele já vai ficar desgastada com a instituição Santos Futebol Clube e os profissionais do lugar, como por exemplo os médicos do Santos, fisioterapeutas, preparadores físicos. A situação dele também não vai ficar legal com a torcida, porque é um fato. Todo santo dia, e não é exclusivo aqui do Varanda, em qualquer canal sobre Santos, redes sociais do Santos, qualquer lugar. Todo mundo pergunta diariamente, e o Arão? Cadê o Arão? Onde está o William Arão? Isso tem que incomodar o jogador. Isso deveria ser a motivação dele, não o Vojvoda sentar para conversar com ele, para falar sobre a importância. Será que o Pix que pinga na conta dele de R$1 milhão já não é o suficiente? Dele se sentir peça fundamental e importante para o elenco do Santos? Porque ele foi contratado para ser a solução. Ele não veio para ser o terceiro reserva e agora ele ficou chateado com essa questão. Não, ele veio para ser o titular e o dono da posição, coisa que ele não conseguiu desenvolver. E isso, Marcão, é mais preocupante, ainda mais quando o Wagner diz que justamente, e é uma informação que tínhamos trazido na semana passada, de que o William Arão, propriamente falando, não tem uma lesão. Isso que é o que torna mais grave. Por que então que ele não consegue voltar? É somente essa questão da motivação? Pô, não é possível, Marcão, você contratar um jogador, pagar o que gasta, pagar os valores que são praticados pelo Santos ao atleta e ele não se sentir motivado. Pra mim, isso é inadmissível e ele não tem que esperar uma conversa com o Vojvoda. Ele tinha que falar pro Vojvoda, falar, ó, Vojvoda, eu tô parado, 2 meses parado, eu entendo que isso não tá pegando legal, mas quando eu voltar, eu vou trabalhar e vou mostrar que quero ser titular. Vou disputar a posição com o Schmidt, vou disputar a posição com o Tomás Rincon e farei por onde para ser o titular. Não o contrário. O Vojvoda já falou com ele na chegada do argentino. Na primeira semana do Vojvoda no clube, ele falou com o Arão, falou, olha, quando você se recuperar, eu tenho planos com você no meu time. E a ideia do Vojvoda é justamente o Vojvoda de 5 e algum outro segundo volante. Então, pra mim, é inadmissível um jogador numa situação dessa no Santos. Tá aí o Thiago Jordão, aqui no canal Varanda Futebol Debate, tá ficando chato demais, hein? Tá ficando chato demais o caso William Arão. Eu acho que é o seguinte, é preciso ter transparência dos dois lados, do Santos e do jogador, né? É preciso ter prazos também, do Santos e do jogador. Porque essa história, Jordão, que o Arão não tem contusão, isso é grave, né? Porque se ele não tem contusão, o Santos contratou agora um psicólogo, não contratou, Jordão? Qual é o parecer do psicólogo? O Arão tá passando por algum problema emocional? O Arão tem algum problema de insegurança? Qual é o problema do Arão? Se não é físico, é emocional? A gente precisa entender. Não dá pra tratar o tema do Arão assim,
desta forma como tem sido tratado. Não tá tudo bem o Arão não voltar e não ter prazo para voltar. E se o diagnóstico do clube é que o jogador não tem contusão, que se fale a verdade. Olha, o jogador não tem nenhum problema clínico, o jogador tem um problema emocional, ele está inseguro, estamos trabalhando esta questão internamente. Só que tem um prazo para que isso seja resolvido. Olha, as pessoas dedicadas ao tema são as pessoas X, Y, Z. Não dá pra gente tratar o Santos dessa forma. É muita grana. É dinheiro sendo jogado no ralo, 3 milhões de reais. É muita grana pro Arão. E outra coisa, por que não o Arão abrir mão de metade do salário dele? Entendeu? Por que não se discutir que o Arão abra mão de metade do seu salário? A diretoria tem que sentar com o Arão. Arão, vem cá, olha, eu tô com os exames de imagem aqui, não tem nada, não tem absolutamente nada, você tá se sentindo inseguro, nós fechamos um contrato contigo, um contrato altíssimo para os padrões do futebol brasileiro, né? Reconhecemos o seu talento. Agora, se você entende que você não está legal, que você não está bem, a gente precisa renegociar o teu contrato, Arão. Até que você tenha condições. Tudo bem? Durante esse período, até que você se recupere, 50% a menos do teu salário, tudo bem pra você, Arão? E quando você estiver bem, a gente volta com o teu salário cheio. Preciso pensar nisso. Ou seja, quando mexe no bolso, Jordão, tudo muda, viu, Jordão? Quando mexe no bolso, as coisas mudam normalmente, viu? Sem dúvidas, e cabe ao Santos se impor com isso, porque eu vejo que, por mais que o Santos diga que no exame de imagem possa não ter nada, que o Ilharão, o problema dele não é propriamente uma lesão, mas por que o Santos não toma partido logo disso? Porque quando o Alexandre Matos foi questionado sobre isso na coletiva, ele deu quase que uma sabonetada, para não dizer a verdade por completo. Então eu acho que essa situação, o Santos tem que vir a público e falar. Uma coletiva, chama o Zogaibe, chama o Alexandre Matos, que foi ele que trouxe o Ilharão pro Santos, chama mais alguém, algum preparador físico, o psicólogo do Santos também, se possível, porque isso daí tem que ser esclarecido em todas as vias. Não adianta a gente ficar sempre nessa expectativa e toda semana acabarmos sendo repetitivos. Porque já faz quanto tempo que a gente fala, olha, o Ilharão é desfalque pro domingo, hein? Olha, o Ilharão não joga no sábado, ele não está pronto fisicamente, o Arão ainda está sentindo dores, ele não está confiante. Pô, isso aí vai ficar até quando? Numa empresa séria, Marcão, e aí é o que a gente fala, numa empresa séria, esse tipo de coisa não aconteceria. Porque você tem ali um profissional que não está te entregando algo, ou que ele está fazendo, de certa forma, um corpo mole, se dá pra colocar nesse ponto, você questiona o cara. Você não fica com ele abraçado lá esperando alguma coisa acontecer. Vai a fundo você, tome uma partida. E eu acho que o Santos, nessa situação, infelizmente é conivente com o Ilharão, Marcão, porque não toma atitude. E se você não toma uma atitude, por que o profissional vai mudar se você não muda nada? Ó, o Bruno Souza, por que o Arão estava jogando como zagueiro na Grécia? Ele tem intensidade para jogar no meio-campo? É bem provável que não, ele não aguenta mais jogar no meio. Na verdade, Bruno, esse negócio que o Arão estava jogando de zagueiro na Grécia é meia verdade, viu? Ele jogou de meio-campo, jogou de zagueiro também, mas a grande verdade do Arão na Grécia é que nos últimos 5 jogos do Panathinaikos ele tinha jogado 3 minutos. O Arão não era titular no final da temporada no Panathinaikos. Dos últimos 5 jogos, ele jogou 3 minutos. Eu tinha falado isso aqui. Então, é claro que não é informação. Mas muito provavelmente o Arão já veio com algum problema. Se eu tivesse informação, eu daria. Não é informação, não. Mas só a consciência do Arão sabe disso. Só a consciência do Ilharão sabe disso. O Arão já veio baleado, pô. O Arão já veio baleado. No Santos só agravou, ou de fato se detectou. Quando ele foi colocado num ritmo de intensidade de treinamentos, tanto é, Jordão, que o Arão demora para estrear, quando estreia, fica no banco de reservas, joga apenas 8 minutos. Ou seja, a trajetória do Arão no Santos ela é curiosíssima. Porque um jogador que chega bem, o cara já chega na coletiva falando que precisa descansar. Começa por aí, né? Primeiro, ele não se apresenta junto com os demais. Ele se apresenta na segunda-feira.
Ele já ganha o final de semana. Aí quando ele fala sobre a apresentação dele, ele já começa a falar que nunca teve férias, que jogou no Flamengo e não tinha férias, que jogou na Turquia não tinha férias, que foi pra Grécia não teve férias. Ou seja, é aquele trabalhador que na hora que é contratado quer começar pelas férias e não pelo trabalho. Esse é o Arão. Primeiro ele começa pelos 30 dias, depois ele vai fazer os outros 12 meses. Mas ele quer começar pelas férias. Então, Jordão, é muito curioso essa chegada do Arão no Santos. Tem alguma coisa aí mal contada, viu, Arão? Ô, Jordão, tem alguma coisa muito mal contada nessa história do Arão e eu acho que vai chegar uma hora que a diretoria do Santos vai precisar abrir o jogo para a imprensa. E acima de tudo, Jordão, ser transparente com o atleta. Não sei se cabe rescisão, porque o Arão tem aí, nós fizemos a conta, o Arão tem 16 milhões de reais a receber. Sem contar férias, sem contar 13º, porque esses caras têm parte de salário em CLT. Então tem 13º, tem férias, tem custos rescisórios quando você rompe um contrato. Tem uma série de fatores, Jordão. Então vai chegar uma hora que o Santos tem que sentar na mesa com o Arão e tomar uma decisão. Do jeito que tá, não dá. Não dá, e já teria que ter tomado essa decisão há muito tempo, porque, Marcão, não é normal, por mais que a gente entenda que a panturrilha é uma região do corpo que, de fato, é difícil você recuperar. É ali o pilar que segura, né, o seu corpo, sustenta você, só que, poxa, 2 meses já. E quando ele chega ao Santos, você falou bem, Marcão, ele pega um banco, depois ele joga 8 minutos contra o Flamengo, e numa partida contra o Mirassol fora de casa, é banco, e depois sai a notícia que ele tá fora por lesão. Pô, não tem cabimento. E eu acho que, Marcão, é o seguinte, se o Ilharão, no interior dele, ele já sentiu alguma coisa e no Santos não foi apontado isso, quando ele chegou no clube, tem que ter uma conversa transparente também e mandar esse departamento médico do Santos embora, se não foi identificado algo. Porque não é possível, cara. Todo mundo chega no Santos e tem algum problema. O cara chega aqui, ele chega na quarta, ele vai estrear no domingo daqui 3 semanas. Os caras dos nossos rivais, eles chegam na terça, na quarta já tá com o uniforme fazendo gol. Olha o Luca Meirelles aí na Ucrânia, já meteu o gol. E o Santos, Marcão, sempre passa por esses problemas. Eu acho que não é coincidência. Eu entendo que nesse caso, a culpa talvez maior seja sim do Ilharão. Mas tem que ser questionado sempre o porquê. Zogaib, por que todo jogador que chega no Santos tem algum problema? Todo. Tem algum erro de análise. Pra mim, não passa só como uma coincidência, Marcão. O erro também é do Santos Futebol Clube nesse quesito de análise de jogador. O William Arão, portanto, o William Arão está fora do clássico contra o São Paulo e a declaração do Wagner Frederico é uma declaração importante. O jogador não tem lesão, não tem nada com o William Arão e a questão pode ser emocional. E o Arão quer conversar com o Juan Pablo Vojvoda, ele quer ouvir do Vojvoda que ele vai jogar, que ele tem espaço no time. O Arão, acorda, hein? Acorda, hein? Acorda, você é o Arão, você não é o Clodoaldo, você não é o Zito, você não é o Renato, nem o Renatinho você é. Olhe lá se você é o Paulo Almeida, hein? Paulo Almeida era muito bom também. Pega leve, hein? Pega leve, cai na real, hein? Cai na real, tá bom? Bom, muita gente chegando aqui na varanda mais famosa do Brasil. Thiago Jordão, El Bigodinho, ingressos à venda para o clássico contra o São Paulo. Vai começar, hein? Daqui 33 minutos começam as vendas dos ingressos para o clássico do próximo domingo. A Vila Belmiro vai pulsar, Jordão. Vai pulsar demais e olha, o Santos Futebol Clube Marcão diminuiu os valores dos ingressos para essa partida. Você que é sócio Black, as suas entradas variam até em arquibancadas gratuitamente falando e no restante do estádio as entradas custam R$ 29,00. Para os sócios Gold, a sua entrada mais barata custa R$ 20,00 e a mais cara R$ 58,00. Enquanto o sócio torcedor Silver, suas entradas variam de R$ 40 a R$ 88,00. Para aquele torcedor que não é sócio rei propriamente falando, as inteiras variam de 160 a 230 reais e as meias entradas de 80 a 117 reais. Lembrando que o cronograma de vendas do Santos é praticado com base no seu rating.
Ou seja, se você é 5 estrelas, você já pode comprar agora às 13 horas. Se você é 4 estrelas, a partir das 15. Se você é 3 estrelas, a partir das 16. Se você é 2 estrelas, a partir das 18 horas. Lembrando que esse é o mesmo horário que abrem as arquibancadas. Jordão, olha, preços acessíveis, né, para o torcedor do Santos Futebol Clube, não tem qual é, tem que lotar. Eu sei que muita gente vai dizer, Marcão, e eu que não sou sócio, vou ter que pagar R$ 235? Vai, se você quiser ir pro jogo sem ser sócio, vai. Agora, se você for sócio do Santos Futebol Clube, você vai pagar 40, 88, né? Ou 20, ou 59, ou nada, ou 29,38. Ou seja, Jordão, para um clássico do tamanho de Santos e São Paulo, com Neymar em campo, com o Santos vindo de um bom jogo contra o Atlético Mineiro, vindo de um bom momento já com o Juan Pablo Vojvoda, tá muito acessível, Jordão. Não tem qual é. Tem que colocar 15 mil dentro, 15 mil fora do estádio, hein? Tem que lotar a Vila Belmiro, que pode ter, inclusive, a estreia do Bilal Brahimi. É verdade. Principal atrativo, Marcão. E vamos ser sinceros, tá muito barato esses ingressos. Fazia muito tempo que eu não via, por exemplo, pro sócio Silver, a entrada mais barata, a mais cara, perdão, custar menos de R$ 100. Nos últimos jogos, o Silver ali, a entrada mais cara, beiravam quase os R$ 200. Pro sócio Gold, a maioria beiravam os R$ 100. Então, eu entendo que o Santos ajudou todo mundo nessa aí, Marcão. Quem é sócio rei, os ingressos estão acessíveis. Para quem também não é sócio rei, a inteira, vamos ser sinceros, Marcão, as pessoas muitas vezes elas pegam ali a inteira, mas colocam uma meia entrada ali a colar e, pô, tá muito barato. R$ 160, R$ 80 pra mim tá super acessível, ainda mais se tratando de um jogo Santos e São Paulo, um clássico, é decisivo e tem que lotar, porque dessa vez não tem limitação de espaços, por exemplo, por causa da torcida visitante. O setor da torcida visitante, a torcida do Santos pode comprar lá também. Então são mais ingressos disponíveis para o torcedor santista. E eu não quero saber, Marcão, de gente reclamando que não deu para ir por causa dos valores. Meu amigo, tira o escorpião do bolso e vamos apoiar o Peixão nesse domingo. Tá aí o Thiago Jordão, El Bigodinho aqui no canal Varanda Futebol Debate. O Diego Souza, grande abraço pra você. Tá dizendo o São Paulo, já falou que não tem medo. O Paulo Eduardo, grande abraço. Marcou ouvir dizer que o Vojvoda vai ter trabalho com o Bilal, ele é cabeça dura. Será? Aliás, tem uma matéria do Portal Trivela que diz que o Bilal é meio indisciplinado, né, Jordão? Que ele era um jogador que reclamava demais, dava trabalho, o Bilal lá na França. Então, vamos ficar de olho. Pode ser realmente que o Bilal seja cabeça dura, um jogador problemático. Mas aí cabe ao Santos, claro, administrar isso, né? De fato, ter esse cuidado com o nosso Bilal Brahimi.